Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, 14 de abril de 2021, quarta-feira, vamos ter nossa aula de língua portuguesa e vamos falar sobre o texto de divulgação científica. Vamos ler um pouco a juba do rei. Saiba para que serve a juba do leão e por que ele é conhecido como o rei da selva. Segundo o maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre, o leão é um animal de destaque, ao mesmo tempo em que é temido pela sua ferocidade. É também admirado por sua beleza. Uma das admiradoras desse animal é a leitora Natália, que escreveu para a CHC Online, querendo saber por que os leões têm a juba e as leoas não têm. Segundo o biólogo Cauê Souza de Moraes, do Zoológico de São Paulo, a juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Quando o macho quer atrair a leoa para a reprodução, a juba vasta impressiona as parceiras, explica. Além disso, a juba serve também de proteção para o pescoço em lutas com outros leões. Mas essa não é a única característica que diferencia os leões das leoas. Cauê conta que, dentro do bando, machos e fêmeas têm papéis bem definidos. Enquanto os leões são encarregadas da maior parte da caça e do cuidado dos filhotes, os leões são responsáveis pela demarcação do território e pela defesa do grupo. E será que é a juba que faz o leão o rei da selva? O biólogo explica que essa história de realeza está relacionada à cadeia alimentar, pois nenhum outro animal se alimenta do leão. Por não possuir nenhum predador natural, o leão está no topo da cadeia alimentar, e esse fato lhe dá o título de rei da selva, afirma. Os leões podem ainda se alimentar de quase todos os animais terrestres africanos, de pequenos roedores e grandes vertebrados, como elefantes e girafas. No entanto, suas principais presas são a zebra e o guineu. Para caçar, eles usam táticas de emboscada para capturar outros animais. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 quilos de carne, diz Cauê. Aqui nós temos a imagem do leão e podemos observar aí a sua grande juba, né? E que ele é um animal muito bonito. E aqui é a leoa. Então, só em olhar para os dois já podemos ver a diferença pela juba, né? Quando é o macho e quando é a fêmea. E o texto também nos informa que a fêmea, ela só se alimenta depois que o macho se alimenta, né? Apesar de ser ela que procura a presa. Então, o texto de divulgação científica, nesse caso aqui, ele está divulgando informações sobre o leão, né? O texto está organizado em parágrafos e podemos observar também que tem falas do pesquisador, né? Que é Cauê. Então, aqui fala que o leão ele se alimenta de até 5 quilos de carne por dia. É ele quem demarca território e é a leoa que cuida dos alimentos e procura o alimento. Que ele não se alimenta de pessoas, a não ser que ele estiver com muita fome e a pessoa invadir o seu território. Então, esse texto ele nos está informando, nos dando várias informações sobre o leão, né? Que ele se alimenta de animais vertebrados, por que ele é considerado o rei da selva, né? Que é porque ele está no topo da cadeia alimentar e que não tem um predador natural para ele. Então, a escritora desse texto foi motivada pela dúvida de uma leitora. Qual é a dúvida dela? A dúvida dela é por que o leão tem juba e a leoa não tem, né? Então, o texto já deixou bem claro que a juba do leão é para atrair a fêmea para a reprodução, para se proteger quando ele estiver lutando contra outros animais. Releia uma das falas do biólogo. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 quilos de carne, diz Cauê.
O uso do ponto de exclamação demonstra que o biólogo estava triste com a quantidade de carne ingerida pelo leão ou admirado com a quantidade de carne ingerida pelo leão. Então, ele está admirado, né? Porque é uma quantidade muito grande, 5 quilos, né? Agora vamos falar sobre a pontuação e aspas, que iremos também utilizar o texto como referência para nós poder observar quando ele é utilizado. Releia os trechos de 2 textos lidos neste capítulo. O primeiro texto é O Leão e o Ratinho. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de teu rei. Agora a juba do rei, mas o biólogo alerta, ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais que podem causar acidentes se esses animais estiverem com fome, portanto, é preciso cautela. Por que estamos utilizando esses 2 textos em relação às aspas? Podemos observar a fala do leão. Estamos utilizando o quê? O travessão, né? Que nós já estudamos lá anteriormente, que utilizamos o travessão quando a pessoa, né? Quando vai indicar a fala de alguém, e nesse caso que é a do leão. A juba do rei. Aqui nós temos as aspas. Então, aqui está indicando a fala de Cauê. Então, ela está demarcada como? Com aspas, né? E as aspas são sinais de pontuação utilizados em textos com diferentes finalidades, como indicar uma palavra que está escrita em língua estrangeira e em identificar o uso de gíria, e entre outros. Nos textos jornalísticos, é comum o uso das aspas para identificar a fala de outra pessoa, ou seja, de alguém que não é o autor do texto. Então, lá no texto, a juba do rei, podemos observar que as aspas ela é muito utilizada quando vai indicar a fala de Cauê, que ele vai dar informações de forma direta para o leitor. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.